Olá pessoal do nono ano, aqui é o professor Thiago, tudo bem? Um abraço aí para os meus alunos, que faz tempo que a gente não se encontra, espero que todos estejam bem. Nós vamos falar hoje sobre notação científica, né? O que vem a ser a notação científica? Quando os cientistas precisam representar ou desenvolver contas, ou escrever números que são muito grandes, às vezes a nomenclatura usual que a gente tem para os números, aí, números grandes ou também números muito pequenos, não são suficientes, não são boas, são difíceis de representar. Então, os cientistas e os matemáticos desenvolveram essa notação científica, para quando o número for muito grande, ele representar de outra maneira, de uma maneira mais fácil de calcular, por exemplo. E quando o número for pequeno, para ele também conseguir fazer essa representação. Então eu deixo para vocês de curiosidade, para vocês pesquisarem quem foi o primeiro matemático que pensou nessa notação científica. Quem foi esse primeiro matemático? Vocês podem pesquisar aí na internet mesmo, no Google vocês vão encontrar. Só digitar quem foi o matemático que começou a escrever a notação científica, ou quem foi o matemático que inventou a notação científica. Então esse é o primeiro ponto dessa aula aqui. Segunda situação, vocês estão vendo que eu coloquei uma foto aqui da Via Láctea, né? Tem milhares de estrelas aqui representadas, né, nessa fotografia. E nós vamos usar como exemplo a questão de quantas estrelas existem no universo, né? A gente tem aproximadamente essa quantidade de estrelas aqui, ó, 10 sextilhões. Então, para a gente representar esse número é um problema. Por isso que a gente vai utilizar a notação científica. Bom, antes de entrar diretamente neste assunto, eu preciso tratar com vocês de algumas revisões até, de alguns conceitos que a gente utiliza muito na hora de fazer os cálculos com a notação científica. Para transformar um número, por exemplo, esses 10 sextilhões, em notação científica, a gente precisa saber muito bem as potências de 10, as divisões por 10, por 100, por 1000, por 1 milhão, por exemplo. Então, essas coisas são essenciais nesse tipo de cálculo. Para isso, eu vou fazer alguns exemplos aqui de potências de 10. O que é uma potência de 10? Por exemplo, o número 10, a gente pode escrever ele desta forma, ou também a gente pode escrever como 10 elevado à primeira. O número 100, por exemplo, pode ser escrito assim, ou pode ser escrito como 10 elevado à segunda. O número 1000, por exemplo, pode ser escrito desta maneira, ou pode ser escrito como 10 à terceira. E vocês já perceberam a sequência aqui, que existe um padrão nisso, que isso se repete aqui infinitamente. O 10.000 vai ser 10 à quarta, o 100.000 vai ser 10 à quinta, 1 milhão vai ser 10 à sexta, e assim sucessivamente. Então isso é uma maneira de escrever esses números, e são chamados de potência de 10. Por que são chamadas de potência de 10? Justamente porque as bases são todas, as bases dessas potências aqui são todas o número 10. Por isso que a gente chama de potência de 10. E os expoentes somente que vão variar de acordo com o número. Então, isso é uma coisa muito importante na questão da potência de 10. Outra coisa importante, eu vou mostrar aqui no próximo slide, é o seguinte. Bom, pessoal, continuando aqui na nossa réguinha aqui, vocês observem essa régua aqui, ela está numerada de 0 até 20. Bom, entre 0 e 1 tem uma unidade, né? É um valor, esse tamanho aqui vale 1. De 1 até 2 tem mais 1, depois de 2 a 3 tem mais um valor, né? Um tamanho. Muito bem. Vocês também já sabem que esse primeiro pontinho depois do zero é o 0,1.
depois temos o 0,2, 0,3 até o 0,5. Quando a gente está bem pertinho do 1, estamos no 0,9 e logo em seguida temos o número 1. Então, o que significa esses números com vírgula, esses decimais? Significa o seguinte: a gente pode representar, por exemplo, o 0,1 da seguinte maneira: 0,1, 0,1, que é esse primeiro pontinho aqui da régua, ele é exatamente igual a 1 dividido por 10. 1 dividido por 10. Bom, se 0,1 é o mesmo que 1 dividido por 10, isso significa que 10 vezes 0,1 são quantos? Se eu pegar, por exemplo, esses 10, são 10 0,1s que tem aqui. Tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o décimo. São 10 0,1s que tem aqui nesse trecho da régua. Então, 10 0,1s vale quanto na nossa régua aqui? Vale exatamente 1. Então, 20 0,1s vai valer quanto na nossa régua? Vão valer 2. 30 0,1s, né? Que a gente representaria assim, ó, 30 vezes 0,1s. Quanto que tem? Quanto que vale? Dá exatamente o número 3. E assim sucessivamente. Até que a gente chega em 10, 20, 30, 40, 50, 0,1, 60, 70, 80, 90, né? 100 0,1s. Qual é a resposta de 100 vezes 0,1? Está escrito aí na régua, são 10, né? Então você observou, o importante é que você observe esse padrão aqui. 10 vezes 0,1 é 1 e 100 vezes 0,1 é 10. E agora vamos adiante. 1000 vezes 0,1, quanto que nós temos? Aí nós temos como resposta o 100. 3 vezes 10, qual é o nosso resultado? Aí a gente vai ter como resposta o 23. E 2,3 vezes 100. 2,3 vezes 100, a gente tem como resultado 230. E 2,3 vezes 1000. 2,3 vezes 1000, a gente tem 2.300. Então você consegue observar esse padrão. A gente costuma falar que a vírgula, quando é multiplicado, quando a gente tem uma multiplicação, né, que a vírgula vai andar para a direita, no caso. E é justamente isso que está ocorrendo, né, por causa dessa questão toda que eu expliquei da régua aí. Quando a gente multiplicou por 10, a vírgula estava nessa posição, agora a vírgula está aqui. Ela não precisa aparecer, mas 23 e 23,0 é a mesma coisa, tá? E aqui também aconteceu isso, ó. A vírgula estava nessa posição e quando eu multipliquei por 100, a vírgula andou 2 casas decimais. Ela estava aqui, ela andou essa posição, só que como era o número 2,3, para que ela pudesse passar mais uma posição, a gente acrescentou o 0 e agora ela está aqui. Então ela andou 2 posições. E aqui também ocorreu a mesma coisa, 2,3 vezes 1000. Então ela estava nessa posição, conte 1, 2, 3 posições. Então ela veio parar aqui. Mas a gente não precisa colocar essas vírgulas aí no caso. Então isso é muito importante para entender a questão da notação científica. Bom, outra coisa igualmente essencial é a gente entender o seguinte: 23 sobre 10 pode ser escrito como esse número? Ele pode ser escrito como 2,3, porque quando a gente divide por 10 é a mesma situação que eu estava explicando aqui. A vírgula que estava nessa posição, ela anda para a esquerda, porque nós estamos dividindo. Aqui a gente estava multiplicando, então a nossa vírgulazinha estava andando para a direita.
Aqui nós estamos dividindo. Então, a nossa vírgula que está aqui, ela anda para a esquerda nesse caso. Bom, e se for 23 dividido por 100? 23 dividido por 100, por exemplo. É a mesma coisa que 0... Deixa eu só apagar aqui que eu escrevi errado. Que 0,23. Por quê? Porque a vírgula está aqui nessa posição. Se ela está nessa posição, ela andou 2 casas para a esquerda. Por que foram 2? Porque aqui tem 2 zeros. Tem que acompanhar a quantidade de zeros que a gente tem. Então, isso também é essencial. Saber fazer essa divisão aqui. 23 por 10, 23 por 1000, ou qualquer número por 10, qualquer número por 1000. Também é muito importante. Bom, e a última questão, antes de eu entrar especificamente na notação científica, é o seguinte. É um outro tipo de representação que a gente pode ter a respeito deste número aqui, 1 sobre 10. 1 sobre 10 é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado à primeira, né? Porque quando a gente não tem número algum aqui, a gente tem o expoente 1. Mas a gente também pode escrever como 1 vezes 10 a menos 1, né? Só que esse 1 vezes 10, 1 vezes 20, 1 vezes 1, é tudo igual, né? 1 vezes 20 é 20, 1 vezes 2 é 2. Então, a gente pode suprimir. Então, a gente pode só escrever 10 a menos 1. A mesma coisa é aqui. Agora, vamos fazer com o número 2 sobre 10, sobre 100, por exemplo. 2 sobre 100 é a mesma coisa que 2 sobre 10 ao quadrado, porque 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Mas também a gente pode escrever como 2 vezes 10 a menos 2. Porque esse expoente que está positivo no denominador da fração passa para o numerador, a gente tem que mudar para negativo. Isso é uma propriedade lá da potenciação, que a gente já viu, né, no ano passado. Estamos só fazendo uma revisão sobre isso aí. Continuando, turminha, vamos falar então agora especificamente sobre a notação científica, né? A gente se preparou, falou de um monte de coisa e ainda não chegou no ponto que a gente queria, que é a matéria em si, que é a notação científica. Então vamos lá. Para a gente poder escrever um número em notação científica, a gente vai precisar dividi-lo em 2 partes, certo? Uma parte inicial desse número que a gente está escrevendo vai se chamar coeficiente. E esse coeficiente vai multiplicar uma outra parte desse número que vai ser justamente uma potência de 10. Por isso que a gente falou tanto na questão da potência de 10 e das divisões por 10, por 100, por 1000 e também das multiplicações por esses valores. Então, isso é essencial a gente ter em mente, que o número em notação científica se divide em 2 termos, o coeficiente e uma potência de 10. O coeficiente, por sua vez, ele obrigatoriamente tem que estar entre 1 e 10. Mas de que jeito? Tem um jeito especial para ele ficar no meio de 1 e de 10. Ele pode ser qualquer número entre 1 e 10. Por exemplo, você pensa em um número que esteja no meio desses dois. Pensou? Acho que você deve ter pensado, tem uma infinidade de números para você ter pensado. Você pode ter pensado no 5, no 6, no 9, no 7, mas você também pode ter pensado em números com vírgula. 1,5, 1,7, 9,9, 9,5. Qualquer um desses números valem para ser coeficiente. Inclusive o 1, né? Deixa eu até dar uma grifadinha nele. Inclusive o 1. O 1 também pode ser coeficiente, mas o 10 não pode, certo? Então cuidado com isso aí, ó. O 10 não pode ser coeficiente. Pode ser 9,99, né? Pode ser 9,9, mas o 10 ele não está incluído. Então, colocando aí em linguagem matemática, né? Esse número tem que ser maior ou igual a 1
e esse coeficiente tem que ser menor do que 10, certo? Isso é a regra do coeficiente. E a potência de 10 é aquele número que vai ter na base dele o número 10, né? E vai estar elevado a alguma coisa. Esse elevado aqui, ele recebe um nome especial, que é o seguinte, esse expoente também pode ser chamado de ordem, tá? Então, o expoente pode ser chamado de ordem. E o que valores pode ser aqui no expoente? Pode ser qualquer número inteiro. Pode ser o -1, pode ser o 2, o 3, o 0, qualquer número inteiro que tiver, que for preciso ser usado aqui no expoente, vai poder ser colocado no caso. Mas vamos para os exemplos, que no exemplo a coisa parece que fica mais clara. Eu vou fazer aqui o exemplo A, por exemplo, 456 milhões. É um número bem grande, né? Esse número grande é difícil de operar com ele. Vamos passar então para a notação científica de acordo com essas regrinhas que eu falei. Você nota que quando o número é grande, quando é um número de um valor muito alto, você vai proceder da seguinte maneira. Você vai escolher o coeficiente. Como que você vai escolher o coeficiente? Olhando para o número, você vai verificar os valores que estão na frente da repetição de zeros. Ó. Tem vários zeros aqui. Então, você vai partir dos números que estão na frente deles. Sempre vai ser isso. Qual é o número que está na frente dos zeros? É o 456. Então, você vai formar o seu coeficiente a partir dele, 456. Só que o 456 não está entre 10 e 1, ele é muito maior. Então, você vai colocar uma vírgula na posição que faça esse número estar entre 10 e 1, né? Entre 1 e 10 no caso. Se você colocar a vírgula aqui, lógico que não vai ser, porque 45,6 é bem maior do que 10. Mas se você colocar a vírgula aqui, fica perfeito. O número está entre 1 e 10 agora. Muito bem. Mas para formar a nossa notação científica, precisa da multiplicação por uma potência de 10. Então, nós vamos colocar essa multiplicação e vamos colocar essa potência de 10. Que jeito que a gente vai escolher essa potência de 10? A gente tem que pensar que essa multiplicação aqui, 4,56, tem que me devolver o número que eu estou procurando, que eu estou transformando. Então, se eu estou transformando 456 milhões em uma notação científica, a hora que eu multiplicar 4,56, eu tenho que voltar justamente por 456 milhões. Então, aqui vai ter que ser um número que me possibilite essa volta aqui, que a gente volte para esse número anterior. E qual é esse número no caso? Se eu multiplicar 4,56 vezes 10, por tudo aquilo que a gente falou há pouco, eu vou encontrar 45,6, certo? Mas se eu multiplicar por 100, eu vou encontrar 456. Mas se eu multiplicar por 1.000, eu vou encontrar 4.560. Mas se eu multiplicar por 10.000, e aí você já observou o que acontece. Você vai, à medida que você vai aumentando o zero aqui, você consegue compensar com zeros aqui. Então, você vai precisar de 6 zeros, né? Então, existe uma regrinha básica para você fazer isso, para você toda vez não precisar ficar colocando zero e procurando o tanto de zero ali, compensando. Você já faz o seguinte, ó. Para você escolher a potência deste número 10 aqui, você está vendo que você está colocando a vírgula nessa posição. Então, você imagina ela aqui nesta posição e como vai ser uma multiplicação, você conta as casas decimais até esse final aqui, ó. Então, como que vai ser esse processo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui você pode escrever 10 a oitava. Lembrando que o processo que está acontecendo, na verdade, é uma multiplicação que está te devolvendo este número aqui. Vou fazer só mais um exemplo desse tipo aqui,
para a gente poder fazer outros exemplos aí no caso com números pequenos. Vamos fazer 23 mil, milhão, bilhão no caso, né? Então a gente escolhe o número 23 para a gente começar a formar o coeficiente, mas não serve o 23, a gente coloca a vírgula, colocamos a nossa multiplicação vezes 10 elevado a quanto? Então, você vai imaginar que a sua vírgula esteja aqui, né? Porque é a posição que você colocou ela, e vai contar as casas decimais até o final. Até o final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é 2,3 vezes 10 elevado à 10ª potência. Cuidado, porque muita gente nesse processo aqui começa a contar zeros. Ó. Os zeros são exatamente 9, mas a potência vai ser 10. Por quê? Porque a vírgula está adiantada uma posição aqui. Ó. Então não é simplesmente contar os zeros, tá certo? Você precisa considerar aonde a vírgula estaria. A vírgula estaria aqui, tá? E aí você conta todas essas posições para colocar o expoente aqui na potência de 10. Vamos abrir uma outra página aqui para a gente fazer um exemplo com um número pequeno, que vai ter uma diferença razoável para resolver essa situação aqui. Vamos fazer aqui a letra C, 0,0000032, por exemplo, eu quero transformá-la em notação científica. O início do encontro do coeficiente é bem semelhante. Você vê que tem um tanto de zeros aqui, você vai pegar esse número aqui que não corresponde aos zeros, tá bom? Então você pega o número do final, porque nós estamos tratando de um número pequeno agora, de um número minúsculo. Por isso que tem essa diferença, que fica aqui no final. Então você pega esse número, 32, e você coloca a vírgula de maneira que esse número fique entre 1 e 10. Só que, ao invés de você, na verdade é uma multiplicação, você vai ver no final que vai ter a multiplicação pela potência de 10. Mas antes de multiplicar, você vai pensar o seguinte, como esse número aqui, ó, ele é maior ou é menor do que esse? Qual dos dois é o menor? O menor número é esse aqui, ó, ele é minúsculo. Esse 3,2 já perto de 0,000032, esse número aqui é gigante, é muito grande, perto desse aqui. Então, para você retornar para ele, se você sair multiplicando, por exemplo, por 10, você vai aumentar mais esse número, você vai para 32. E se você multiplicar por 100, piorou, vai para 3.200. Então, você não vai poder multiplicar por 10 a primeira, nem por 10 a segunda, nem por 10 elevado a nada desse tipo. Você vai ter que, na verdade, primeiramente fazer uma divisão aqui, ó. Deixa eu tentar melhorar esse traço. Apagar um pouquinho dessa vírgula gigante que eu fiz e fazer o traço da divisão. Vamos fazer uma fração que é a mesma coisa que uma divisão. Então, você vai dividir por quanto? Aí que é a questão. Aonde está a sua vírgula? Ela está aqui, ó. E no número anterior, ela estava nessa posição. Então, você vai ter que contar as casas de maneira que chegue até onde ela estará, no caso agora, né? Então, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas decimais. Não precisa ir até no final, professor? Não precisa. Por que não precisa? Porque você está colocando a vírgula aqui, ó, entre o 3 e o 2. Então, você tem que parar de contar justamente onde você vai colocar a vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui embaixo, você vai escrever 10 elevado à sétima. Tá? E cadê a multiplicação? Agora virou divisão? Calma que vai aparecer a multiplicação agora. Porque quando a gente está escrevendo, e vocês devem se lembrar que quando a gente escreve uma fração e na parte de baixo tem um expoente, a gente pode modificar essa fração da seguinte maneira. A gente pode escrever essa fração assim, ó, 3,2 vezes, pode usar qualquer símbolo aqui para o vezes, vamos colocar o x mesmo, vezes 10 elevado a menos 7.
tá? Esse que estava positivo passa para cima, fica negativo. Então aí nós encontramos o nosso coeficiente multiplicando a nossa potência de 10. Lembra que eu falei que podia ser qualquer número inteiro? Então pode ser negativo ali também. Então esse é o método para se encontrar, para se fazer a notação científica. Vamos fazer só mais uma letra aqui, letra D, 0,000327, por exemplo, né? Quero escrevê-lo em notação científica. Primeiro passo, escrever o coeficiente. Quem que eu vou pegar? Vou pegar o 0,27? Não. Olha que tem o 3 no meio da história. Você tem que pegar o número todo. 3,027. Onde eu coloco a vírgula? Coloca a vírgula de forma que fica o número entre 1 e 10. Então você coloca a vírgula aqui. E agora, multiplico? Primeiramente, como é um número muito minúsculo, você quer voltar para um número minúsculo, primeiramente você divide. Divide por quanto? Por 10 elevado a quanto? Vamos contar as casas decimais? 1, 2, 3, 4. Continuo contando? Não, você tem que parar a sua contagem aqui. Por quê? Porque foi onde você colocou a posição da sua vírgula. Então vamos de novo. 1, 2, 3, 4. Então é 10 a quarta que você vai... Opa, escrevi 40 de outra cor. Calma lá. Dividido por 10 a quarta. E a resposta final, posso deixar desse jeito? Não é muito bom, não. A notação científica, já que é uma forma de escrever, a forma de escrever é essa. Você escreveu o coeficiente 3,027 vezes 10 elevado a menos 4. Essa é a forma de escrever a notação científica. O jeito de escrever notação científica não é esse. Então, o ideal é que você escreva corretamente, né? Então tá aí. É assim que se faz a notação científica. Na verdade, a matéria é quase nada, né? A matéria que realmente você precisa saber aí são as divisões por 10, por 100, por 1000, por milhão, e as multiplicações é mais a questão da potência de 10 do que propriamente a notação científica em si. Espero ter sido bem claro. Se tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo ou com seus professores, né, no caso. Um abraço a todos.